gente. Eu sou o pastor Wagner Fernandes. Desejo um bom dia a cada um de vocês. O programa chega hoje, nesse dia de sábado, para te abençoar. A teia missionária que vai te alcançando. Se a internet é a teia de alcance mundial, a teia missionária é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, para atingir você, atingir sua família, pessoas que estão abandonando a fé ou pessoas que nunca deram lugar à fé. Então, talvez na internet ainda precise e certamente precisa de mais lugar para a fé, mais lugar para a palavra de Deus, mais lugar para pessoas que têm experiências com Deus, mais lugar para notícias de pessoas que estão no campo missionário. Então a teia missionária está aí para isso. Hoje nós falaremos sobre esses tempos, que são tempos difíceis, que são tempos onde a crença está perdendo espaço, esses tempos modernos, né? O que nós estamos vendo hoje na pós-modernidade é um tempo, é um período onde as grandes tecnologias, onde a cultura, onde a humanidade está sofrendo grandes mudanças. E talvez nós que nascemos lá nos anos 80, 70, que fomos criados por uma outra geração, não estejamos preparados para esse momento dessas mudanças, onde essa nova geração que vem foi criada através dos smartphones, está sendo criada através na geração da internet, que foi criada nos anos 90, e nós não, nós que somos mais antigos, nós fomos criados por famílias em outros tempos. Isso tem transformado muito a dinâmica dos relacionamentos, transformado as pessoas, transformado a forma de ver o mundo. Então, os tempos modernos têm sido uma mudança que nós não podemos negar, uma coisa que nós não podemos fechar os olhos. Mas o que essa cultura pós-moderna, que é uma ramificação da modernidade, ela tem trazido de nocivo, tem trazido de influência negativa para você, para nós? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos 1, a partir do versículo 16 em diante. Leremos do 16 até o versículo 22. Romanos 1, do 16 ao 22. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Até aqui, por enquanto. Nesses tempos modernos, eu gostaria de refletir com vocês. Em primeiro lugar, há uma crise de autoridade, crise de fé, crise de crença, há crises por todo lado. As famílias já não se comportam do mesmo jeito, as autoridades não se comportam mais do mesmo jeito. Talvez nesse tempo das grandes tecnologias, as relações humanas não estejam sendo repensadas. Então, talvez hoje você veja muitos filhos que não se comportam com os pais como nós nos comportávamos, como outras gerações se comportavam. Não há mais uma geração do respeito ao semelhante. Então há crises generalizadas. Quando os grandes inventores, como Steve Jobs, como Bill Gates, quando propuseram essas novas mudanças, talvez tenha se entendido que a tecnologia seria uma extensão da sua vida. E de fato ela acabou se tornando. Afinal, nós não passamos um dia sem mexer no smartphone, sem mandar uma mensagem, sem trabalhar, sem o uso desse recurso, que não é errado, não é antibíblico e não é, digamos, do diabo, como muitos vão dizer. Porém, algumas transformações na sociedade nesses tempos modernos não têm
sido alvo de nossa reflexão. Então, o que eu quero dizer a cada um de vocês, naquele tempo onde Paulo escreve o livro de Romanos, já havia transformações naquela comunidade que ele via como pecaminosas. E nós não estamos enxergando isso com a responsabilidade devida. Então, talvez você não esteja refletindo sobre a influência que tem sido. Será que as tecnologias têm tirado de você o afeto que você precisa oferecer à sua família? Será que o seu videogame, sua televisão, o seu computador, a sua Netflix ou qualquer recurso que você tenha, tem tirado o tempo que você deveria dedicar ao carinho, ao afeto, às pessoas que você ama? Será que quando você se encontra com seus amigos, você passa mais tempo no celular, no iPhone, do que conversando com seus amigos? Afinal, vocês separaram aquele tempo para estarem juntos, para aproveitar aquele momento, ou quando você vai para a casa de um parente, de uma tia, será que você gasta mais o seu tempo com o smartphone, com as tecnologias? Então, talvez algumas influências tenham tomado muito de você. Os tempos modernos, eles foram para facilitar, mas eles não vieram para completar a gente. Quem completa é Deus. Quem vai te completar é Deus. Ele nos deu tudo o que precisávamos. Ele nos deu o amor, nos deu a vida, nos deu a condição, e você talvez tenha saúde, talvez nesse momento você goste de saúde. Então ele nos dá o que precisamos, e as tecnologias jamais irão preencher o calor humano, irão preencher as coisas que Deus quer de você. Então naquele tempo Paulo já via algumas coisas que configuravam um pecado. Naquele tempo não havia tecnologias, internet, não havia nada disso, mas ele já via influências de uma sociedade se modernizando, se tornando pecaminosa, que estava entrando nas igrejas. As igrejas estavam sendo influenciadas por aquelas comunidades greco-romanas que estavam inseridas em contextos idólatras, adorando deuses do panteão. Então, naquele tempo, havia necessidade de se falar para a igreja: olha, não se deixe influenciar por isso, não deixe isso consumir você, que isso leva a igreja a pecar. Então, nos versículos seguintes, ele fala de coisas tremendas. E mudaram, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando servir uma criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A idolatria, ela não é só quando o homem adora uma imagem. Idolatria é quando você substitui a pessoa de Deus por qualquer outra pessoa na sua vida. Qualquer outra coisa, qualquer outro objeto, qualquer pessoa que entra na sua vida no lugar de Deus já configura idolatria. Então a idolatria, ela prevalece até hoje, ela não é só uma característica dos católicos ou de qualquer outra pessoa, ou qualquer outra cultura, qualquer outro segmento aí fora, etnia, que nós consideramos como idólatras, mas nós talvez não nos consideramos idólatras quando adoramos a nós mesmos. Talvez você esteja adorando a si mesmo. Essa é uma característica muito peculiar dessa cultura egoísta da pós-modernidade, onde o que vale é a minha vida, ninguém tem o que se meter, é o meu particular, então eu faço o que quiser da minha vida, do meu corpo. Essa é uma característica muito comum da cultura pós-moderna. Então eu gostaria de dizer a cada um de vocês que os tempos modernos aí estão, né? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, talvez você esteja substituindo coisas importantíssimas na sua vida e sendo influenciado pelo pecado. E o pecado entra na sua vida de várias maneiras. Uma das formas mais comuns do pecado entrar na nossa vida é nos afastarmos da comunhão com Deus através da leitura da palavra, da oração. E algumas coisas tomam o nosso tempo. Eu gostaria de refletir isso com vocês e gostaria que você orasse nesse momento. Santo Deus, Pai de misericórdia, eu te oro, Senhor, porque nós usamos muitas tecnologias de hoje, elas são muito úteis, mas os tempos modernos às vezes nos trazem pecados, Senhor,
nos trazem a facilidade do pecado. E eu te peço perdão, Senhor Deus, pelo tanto tempo que gastamos, Senhor Deus, com as tecnologias e deixamos o Senhor um pouco para escanteio, Deus. Eu coloco, Senhor Deus, nas tuas mãos essa sociedade que está sendo influenciada e está aceitando aos poucos os pecados, Senhor Deus, que a igreja sempre precisou condenar. O homem, Senhor Deus, precisa de arrependimento, precisa de perdão. Então te peço, Senhor Deus, o perdão e que o Senhor não nos deixe se influenciar. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um programa Teia Missionária. Eu espero de coração que tenha sido abençoador para a sua vida, que tenha sido edificante, que você tenha sido tocado nesse dia. Que Deus o abençoe, uma boa semana para você. Entre em contato conosco, curta o vídeo, assine o canal e que Deus abençoe.